Então a gente vai ver agora um problema bem conhecido, em PO, bastante usado, tem heurísticas bem conhecidas para ele também. Vamos começar com um exemplo. Um exemplo simples, que você vai falar, poxa, né, isso é uma coisa que acontece todos os dias, né, durante o dia todo, no mundo aí, né? Por exemplo, o vendedor, ele, né, vende bebidas, aí ele mora na cidade de São Carlos. Ele precisa visitar as seguintes cidades nos próximos dias. Para quê? Para apresentar aos clientes dele uma nova linha de refrigerantes de baixa caloria. Então, o vendedor trabalha aí na empresa de bebida, e estão lançando uma nova bebida. Aí ele quer visitar o cliente e falar, olha, lançou essa nova bebida, tá, poxa, vou até te dar uma cortesia aqui, e aí vamos fazer uma venda, olha que legal. Toda aquela conversa, isso é comum, né, em todas as companhias aí que trabalham aí, né, com o cliente final, aí você tem que fazer essa venda, vai lá, visita, conversa, né, hoje em dia, por mais que tudo seja resolvido aí pela internet, até uma ligação, WhatsApp, ainda assim é importante, né, que o cara mande um vendedor lá, em muitos casos aí, para ver como que está a conversa, aquele atendimento, tá, especial. Bom, quais são as cidades que ele tem que visitar? Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Poços de Caldas e Limeira. Cidades aqui, né, relativamente próximas, dá para ir de carro, tal, ele vai lá, visita o cliente. E aí tem as distâncias. Você fala, né, né, tem um deparo aí de São Carlos para Franca, 186 quilômetros, né? Veja que não é simétrico, tá? Porque, peguei aqui a distância que o Google fala. Às vezes a ida, né, a estrada faz um desviozinho, às vezes tem né, algum pedágio, alguma coisa, enfim, às vezes não necessariamente, né, a via que vai é a via que volta. Então eu tenho as distâncias em quilômetros, tá, de todas as cidades. Aí o cara fala, bom, eu quero agora visitar todo mundo, ele não quer ir de uma cidade para outra, né, você pode, ele usa o Google Maps, então, vai lá, coloca, né, em algum aplicativo lá, qual que é o caminho para ele ir de uma cidade para outra. Não, ele quer fazer uma rota mesmo, ele quer sair de São Carlos, visitar todas essas cidades e voltar para São Carlos, que é onde ele dorme. Então, ele não quer, né, ficar numa cidade, aí depois ele chega nessa cidade, qual a próxima? Ele vai para a próxima. Pode ser que fazendo isso, a gente vai ver que talvez não seja uma boa solução. Ele quer simplesmente falar, olha, qual a melhor forma de eu sair de São Carlos, visitar todas essas cidades e voltar para São Carlos? Talvez eu até tenha que dormir, né? Talvez ele perca muito tempo num cliente, ele durma em alguma cidade. Mas ele quer saber ainda, né, qual a melhor rota entre todas essas cidades. Então, determine uma rota que visite todas as cidades e volte à cidade atual, de modo que a distância percorrida pelo vendedor seja a menor possível. Poderia pensar aqui, né, em um gasto com combustível, o gasto, né, com pedágios, enfim. Mas, por simplicidade, vamos considerar aqui distância. Este é um problema muito conhecido, como eu disse aí, tá, na literatura aí, tá, de pesquisa operacional. É o problema do caixeiro viajante. Embora para a gente tenha um nome estranho, né, ninguém conhece nenhum caixeiro viajante. Ninguém, o que seu pai faz? Meu pai é caixeiro viajante. Não, tá, ninguém conhece, a gente não usa esse termo. Mas é o termo que foi traduzido, né, e aí ficou nos livros e a gente agora adota esse nome para falar desse problema. Mas é simplesmente o caixeiro viajante. É um vendedor que ele sai da cidade dele, visita N cidades e volta para a cidade dele. Cada cidade deve ser visitada uma única vez. Então ele não pode né, depois visitar outra, ele passa de novo naquela. A ideia não é fazer isso, é achar uma rota que seja eficiente, visite cada cidade exatamente uma vez e volte para a cidade de origem dele. Então vendo em inglês aí, né, Traveling Salesman Problem, por isso o nome, né, caixeiro viajante aí, traduziram na época, tá? Mas na época até existia essa profissão. É uma profissão mais antiga, né? Antes a pessoa enchia lá o caminhão dela, né? E saía de cidade em cidade vendendo os itens, tá? Então esse era o caixeiro viajante. Estou falando de caixeiro viajante, estou falando de vendedor. Precisa ser vendedor? Não, isso na verdade modela uma infinidade de situações que a gente tem na engenharia de produção e fora da engenharia de produção também. Qualquer sequenciamento que você pensar em fazer, isso é um problema do caixeiro viajante. É definir uma sequência para você executar tarefas, para você fazer visita de cliente, para você processar itens em uma máquina. Isso é um problema do caixeiro viajante, tá? Isso é um problema de sequenciamento. Então, o caixeiro viajante está ligado aí com sequência, tá? Sempre você fazer uma ordem aí para, né, atender um cliente ou para processar itens na sua máquina, enfim. Qualquer sequenciamento que você faça é um problema de caixeiro viajante. Nesse nosso contexto aqui, estamos falando de, né, viagens. Então, pensa, tenho ali, né, uma cidade que é São Carlos, que é onde o cara mora, e ele quer visitar cidades. É que eu até coloquei mais, né, para vocês verem, poxa, se forem mais cidades, né, a coisa começa a ficar mais difícil. Imagina o combinatorial por trás disso tudo. Ele pode ir de São Carlos para Poços de Caldas, depois Ribeirão. Ou talvez seria que é melhor ele ir primeiro para Limeira e depois Poços de Caldas. Você fala, não, mas se ele for para Limeira, é melhor ele ir para Campinas e São Paulo. Ou será que é melhor ele começar por Botucatu e para Sorocaba? Nossa, já começou a pensar aí que, meu Deus do céu, tem muitas, né, possibilidades aqui
de rotas, tá? Tem muitas rotas possíveis que são factíveis. Na verdade, se você for ligando uma cidade, né, de uma população para outra, você achou uma solução. Então é um problema muito fácil de achar soluções. É um problema que é muito fácil você fazer uma heurística para ele. Só que, por outro lado, é um dos problemas mais difíceis, tá, que a gente tem aí na pesquisa operacional. Como assim? Mais difícil se você quiser achar a solução ótima. Então é aqui que as heurísticas, né, fazem aí a história delas, tá? Por quê? Você achar o ótimo aqui cai num dos problemas aí, né, na classe de problemas mais difíceis que a gente tem aí na computação, tá? Esse daqui é um dos mais difíceis, ele está na classe desses mais difíceis. Por quê? É um problema que você consegue achar uma solução fácil, né? Uma solução aqui factível bem fácil, mas provar a otimidade dela é difícil. Tá? Garantir que ela seja ótima é difícil. Checar se ela é factível é muito fácil. Te dou uma solução, vê se ela é factível, você checa muito fácil. Mas agora, né, garantir que ela é ótima, aí você já não consegue tão fácil. E aí, conforme o problema cresce, o que eu digo, né, o problema crescer, coloca mais cidades, vai aumentando cidades. Veja que a dificuldade de resolver esse problema depende das cidades. Se eu tenho 2 cidades, quantas soluções eu tenho? Ou eu vou para a primeira e para a segunda, ou eu vou para a segunda e depois para a primeira e volto. Se eu tenho 3, já começa a aumentar. Se eu tenho 4, veja que o combinatorial, né, de soluções para 4, e depois para 5 já dá um salto. Então veja que é um problema que quando você aumenta um nó aqui, a dificuldade dele não vai aumentar em 1, né? Ela vai aumentar de uma forma que a gente diz que é exponencial. Tá? Pelo menos uma forma não polinomial. É aí que está a grande dificuldade em usar um método exato. Então, por isso que as heurísticas aqui são importantes. Eu rodo uma heurística rapidinho aqui, tá? Eu consigo uma solução. Eu vou aplicando melhorias, vou aplicando outras ideias para ir melhorando essa solução gradualmente, até que ela fique, né, de uma boa qualidade aí. Para modelar esse problema, na verdade, para aplicar as heurísticas aqui, eu vou olhar para esse problema aqui, em vez de ver cidades aqui, eu vou ver o que a gente chama de nós, ou vértices, tá? Então, cada cidade vira um número para mim. Ah, São Carlos, cidade 1. Poços de Caldas, cidade 2. Ou vértice 2, nó 2. Porque a gente chega numa estrutura que a gente chama de um grafo, tá? O grafo é uma estrutura, né? Aí uma estrutura formal, uma forma de representar esse problema, tá? Teoricamente, em que a gente tem um conjunto de vértices, são esses pontos, né, de interesse, e conjunto de arcos ou arestas. E aí eu vou ligar cada um desses vértices por essas arestas. Arestas não vai ter aí, né, uma direção e o arco é quando eu tenho uma direção. Estou representando aqui simplesmente por arestas, né? Tem uma ligação entre cada um dos nós. Isso chama um grafo, tá? Uma forma de eu representar o meu problema formalmente aí, usando vértices e arcos. Eu tenho como ilustrar esse grafo dessa forma que a gente está vendo, né? Esses quadradinhos, né, ou bolinhas aí representando nós, e os arcos aí são, né, essas ligações entre eles. Isso ajuda a gente a pensar no problema, tá? Agora não importa se é cidade, se é tarefas numa máquina, eu sei que eu tenho que sair de um e achar um sequenciamento, que eu vou para um determinado nó, depois para outro e assim por diante, tá? Essa é uma forma de representar um problema aí, tá? Desse tipo, usando um grafo. Eu vou considerar aqui como parâmetros, né, desse problema aqui as n cidades, então é importante saber quantas cidades eu tenho, a distância entre essas cidades, entre cada cidade e j, entre cada nó, né, ou vértice e j. E qual que vai ser o meu objetivo? Determinar uma rota que passe por todas as cidades e volte aí para a cidade inicial do meu vendedor, de forma a minimizar essa distância total percorrida. Vamos fazer então uma heurística para resolver esse problema aí, tá? O caixeiro viajante, ou, né, pensando na verdade naquele do vendedor ali, que a gente tem menos cidades, né? Um exemplinho mais específico, aí mais concreto. Ó, é possível modelar esse problema matematicamente? Claro, existem mais de 20, tá? Bom, talvez até bem mais que isso, modelos matemáticos lá de programação inteira aí para modelar o caixeiro viajante. Mas tudo isso, é preciso tudo isso? Cada um tem sua característica, cada um foi uma ideia diferente que o pessoal foi criando, tem vantagens, desvantagens, tá? Dependendo do tamanho do problema, ou os seus dados ali com aquele modelo não sobra, ele te dá uma solução aí num tempo até que razoável, tá? É óbvio que quando começa a crescer, aí não, né? Aí é bom você usar outros métodos mais sofisticados ou, né, as heurísticas aqui. Por que isso? Como eu falei, um método exato aqui pode levar dias, meses, anos, séculos ou nunca encontrar essa solução. Então, tá? Em geral, se você quer uma solução rápida para um problema de grande porte aqui, né, desse tipo, de sequenciamento aí,
você vai recorrer às heurísticas. Tá? Tem também um número gigantesco de heurísticas para problema do caixeiro viajante. Se você buscar aí no Google, né, heurísticas para o caixeiro viajante, até procurar em inglês, você vai ver que tá, você vai passar o dia se divertindo com isso, a semana. Então tem bastante aí. Vamos ver algumas aqui. Vamos voltar no nosso exemplo. Como eu disse, é um problema do caixeiro viajante, mas eu peguei um caso específico. Tá? Algumas cidades aqui para facilitar o nosso entendimento. Então eu quero garantir que eu vou sair de São Carlos, visitar todas essas outras cidades uma única vez, exatamente uma vez, voltar para São Carlos e que isso seja, né, feito com a menor distância possível. A distância que eu percorrer, a distância total, vai ser a menor possível. Para garantir a menor possível, eu precisaria de um método exato. Então, qual é a heurística aqui? Eu vou simplesmente achar uma que eu acredito que seja a menor possível. Mas isso é importante. Eu não tenho como garantir na heurística que seja a menor possível. É só o melhor esforço. Eu vou fazer de tudo aqui para te dar, tá, a melhor solução possível. Mas não consigo garantir. Então, isso tem que ficar bem claro aí para vocês. Vamos ver, então, uma heurística bem conhecida aí para o caixeiro viajante, que é a heurística do vizinho mais próximo, tá? Ela vai construir uma solução, tá, factível. Como eu disse, uma heurística construtiva, né? Ela parte aí do nada, eu não tenho nenhuma solução na mão. Como é que eu vou visitar a cidade? Não sei. Mas eu vou, a partir de uma sequência de passos simples, te dar uma solução. Eu vou fazer isso de forma iterativa. Essa é uma heurística que a gente chama de heurística gulosa, tá? Ou heurística gananciosa, tá? Porque é uma heurística gulosa. Ela vai fazendo as coisas, tá? Sem pensar muito. É igual aquele cara, né? Guloso que ele come demais. Ele, né? Imagina quando você vai naquele casamento, né? O pessoal chega lá com a coxinha, né? A primeira coisa que você tem no casamento é a coxinha, depois vem o quibe, só aquela estrutura. Você tá morrendo de fome, né? Você fala, opa, já vou comendo tudo aqui. Você foi guloso. O cara que chegou, o filé mignon lá da janta, você já tá sem fome. Daí o buffet tá lá felizão, aplaudindo, porque, né? Você vai comer pouco do que é realmente caro e muito do que é mais barato lá pro buffet, né? Então, só um exemplo aí, por isso, né, que vem essa ideia aí, né, de ser guloso. Cuidado. Às vezes você vai fazendo o que é melhor naquele momento, você está morrendo de fome, você quer comer. Mas talvez não seja o melhor lá na frente. Mas ali, quando você estava com fome, a única coisa que você pensou é, vou comer. Tá? E comeu. Então, por isso que a minha heurística é gulosa. Não vai pensar coisa errada, hein? Pelo amor de Deus. Daqui a pouco o YouTube aí vai, né, banir meu vídeo aí. Então, como é que é a ideia dessa heurística? Tá? Eu inicio com a rota lá em São Carlos, ou seja, lá no meu nó 1. Lembra que eu estou usando um grafo para representar, né? Então, nesse grafo, ó, eu tenho o comecinho lá, que é a minha cidade 1. E aí eu vou armazenando uma coisa que eu chamo de distância. Então, né, como eu vou, né, eu vou escrevendo num cantinho lá. Qual que é a distância total? Ah, a distância total é 0. Tá, o que você vai fazer? Agora pega aí o último nó da rota. Quem que é a sua rota agora? Tenho ninguém, ó. Eu só iniciei a rota com 1. Então, eu vou colocando aqui, ó. Qual é a minha rota? Ó? A minha rota é o próprio 1. E a distância, né? Eu chamei de dist aqui só para ficar mais rápido. É 0. Qual que é o último nó da rota? O próprio 1, tá? São Carlos. Aqui ele fala, ó. Seja J o nó mais próximo de I, tal que J ainda não foi visitado. Por isso que a heurística, né, gulosa. Por quê? Vai pegar o cara mais próximo. Ela olhou ali e falou, para onde eu vou agora? Não estou com pressa. Para onde eu vou? Vai ali, é mais rápido. Pronto, ela foi para aquele. Então, por isso, ó, e a heurística construtiva, tudo bem. É o critério mais simples que você tem, mais intuitivo, mais justificável quando você vai resolver um problema de otimização. Você está aqui, você tem que tomar uma decisão, pega mais rápido. Mas lembre-se, isso não necessariamente é ótimo, porque lá na frente você pode se dar mal. Tá? Mas vamos lá. Seja J o nó mais próximo de I, tal que J ainda não foi visitado. O que eu vou fazer, então? Adicione o J à rota. Então, se a minha rota, né, lá era o 1, e aí eu não tinha minha distância, era 0, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar, então eu vou ter uma nova rota. Ó. Então, a minha nova rota agora vai ser o 1, e aí depois eu vou para o J. Sendo que esse J aqui é o cara mais próximo. Depois eu vou olhar na tabelinha e a gente vê qual era o mais próximo lá de São Carlos. Aí, qual que vai ser a distância agora? Eu atualizo. Era a distância que eu tinha antes, 0, mais a distância entre 1 e J. Né? Eu fui para o J. Então, lá no meu grafo, né, eu estava no 1. Vamos supor que o J era o cara aqui. Né? Tinha vários outros, mas esse era o mais próximo. Eu peguei e fui para ele. Quando eu fui para ele, eu tenho que pagar essa distância aqui do 1 para o J. Eu vou acumular essa distância do 1 para o J. Olha lá, a distância é igual a distância mais DIJ. Acabou? Já visitei todo mundo? Não, tem mais um não visitado. Aí eu volto lá para o meu passo 3 e vou fazendo de novo. A volta para o passo 3, ou seja, eu saio daqui, né, e vou para cá. E aplico tudo de novo. Pego o último da rota. Agora eu já vou ter mais um cara na rota, né? O 1 vai ser o último mais.
e assim por diante. Vamos fazer passo a passo. Chegou no final, a hora que não tiver mais ninguém para ser visitado, aí eu adiciono o nó 1 na rota. Então tá vendo, ó, uma sequência de passos, um algoritmo. Você vai programar ali na sua linguagem preferida, pegar, entrar com os dados aqui das distâncias, apertar um botão e ver a solução. Então vamos fazer, vou pegar aqui, ó, lembra, ó, essa daqui então, São Carlos, tá? São Carlos é o nó 1, Franca o nó 2, Ribeirão Preto o nó 3, São José do Rio Preto 4, 5 e 6. Então lá no meu gráfico esses seriam os nozinhos. Ah, se eu quiser ir de São Carlos para Franca, esse é o meu D e J, esse é meu D, ó, 1, 2, tá? Esse é o meu D, São Carlos e Ribeirão Preto, D1, 3. Bom, vamos lá. Ó. Então, o que ele fala aqui no algoritmo? Distância 0, inicia a rota com o nó 1. Ah lá, rota atual, São Carlos. É o meu nó 1. Seja aí o último nó da rota. É o próprio São Carlos. Então, o I é próprio São Carlos. Legal. Seja o J o nó mais próximo de I. Limeira, lá, se vocês olharem na tabelinha, ó, é o cara com a menor distância. Aqui, ó, olha São Carlos. Eu sei que, né, a distância depois de São Carlos, eu tenho, né, Franca com 186, Ribeirão Preto 105, Rio Preto 208, 177. Opa, a menor delas é Limeira. Então, ou seja, eu vou para a mais próxima, para a mais rápida possível. Então, por isso que é a do vizinho mais próximo. Dentre todas as possibilidades que eu tenho, eu vou para aquela mais rápida. Olha lá o que aconteceu, ó. Minha nova rota, quem que é? São Carlos e depois Limeira. Bem, atualiza a distância. Agora eu vou colocar aqui, ó, a distância, né, de São Carlos para Limeira, a distância do meu nó 1 lá para o meu nó 6. Tem nó ainda não visitado? Tem um monte. Então, o que eu faço? Volto para o passo 3. O que é o passo 3? Seja aí o último nó da rota. Então, o meu I agora, ó, é Limeira, é o nó 6. Seja J o nó mais próximo de I. Vou olhar lá na tabelinha de novo. Quem que é o mais próximo de Limeira? Olhando na tabelinha, o mais próximo é Poços de Caldas. Basta olhar lá na linha, né, de Limeira, lá na tabelinha. Dentre todos os que eu não visitei, Poços de Caldas é o mais próximo. Por quê? É a distância 159. Adiciona, né, esse J a nossa rota como último nó e atualiza a distância. Então era, né, a rota era isso daqui. O mais, né, aquele com a menor distância a partir de Limeira é Poços de Caldas, vou lá e adiciono Poços de Caldas, soma aqui, né, a distância, era 94, agora andei mais um pouco. Né, lembra, eu estava aqui em São Carlos, fui para Limeira e agora eu fui para Poços de Caldas. Então, eu vou ter que pegar essa distância do 1 até Limeira, aqui de São Carlos a Limeira, e agora a distância de Limeira até Poços de Caldas. Tem mais gente? Tem um monte de gente ainda. Seja aí o último nó da rota. Tá vendo que agora a coisa é repetitiva, é iterativo. Eu vou aplicando isso enquanto tiver caras que não estiverem na rota, nós que ainda não foram visitados, cidades que ainda não estiverem na rota. Seja aí o último nó. Quem que é o último agora? Poços de Caldas. Com essa distância aqui. Próximo passo. Qual é o mais próximo lá, né? Se esse é o último, qual é o mais próximo? Ribeirão Preto. Olho lá na linhazinha da tabela, né? Distância de Poços de Caldas para todas as outras. Dentre todas as não visitadas ainda, ou seja, São Carlos não entra, Limeira não entra. Qual a mais próxima de Poços de Caldas? Ribeirão Preto, com distância 201. Beleza, adiciona Ribeirão Preto lá no final da rota, contabilizo aqui esse novo trecho que eu vou viajar, agora estou indo de Poços de Caldas a Ribeirão, isso vai dar 201 quilômetros, somo lá com os 253 quilômetros que eu já tinha, né, de São Carlos para Limeira, Limeira para Poços de Caldas. Então essa rota toda aqui, ó, São Carlos, né, indo para Limeira, para Poços de Caldas, chegando em Ribeirão Preto, leva aí 454 quilômetros. Seguindo lá a nossa receitinha de bolo. Qual o último da rota? Ribeirão Preto. Tá? Então, o meu I agora é o Ribeirão Preto. Lembra que eu quero achar agora um menor D e J, ou seja, quem é o D e J, quem é o J, na verdade, né, que vai me dar um menor D e J. É uma solução gulosa. Eu estou sempre olhando o que é o mais rápido de onde eu estou. Aí vou para lá, e vou para lá, e vou para lá. O mais próximo de Ribeirão Preto é Franca. Então, aqui eu tenho, né, que o meu D e J, ó, 89. Legal. Então, dentre todos os não visitados, Franca é o mais próximo de Ribeirão. Coloco Franca na rota. Então, minha rota agora é, vou de São Carlos para Limeira, Limeira para Poços de Caldas, Ribeirão Preto, Franca. Lembra que eu falei que é um sequenciamento? Estou fazendo uma sequência, é isso. Pode ser cidade, pode ser tarefas na sua máquina, pode ser voos lá no seu aeroporto, pode ser o que você quiser, tá? Isso é um caixeiro viajante, isso é um problema de sequenciamento. Bom, atualiza a distância. Já que eu coloquei esse novo trecho agora, né, adicionei o trecho Ribeirão Franca, somei a distância, né, ao que eu já percorria lá, 543 quilômetros. Estou feliz. Tem mais gente? Tem mais gente.
tá? Qual que é o último da rota? Franca. Tem alguém mais, né, para incluir aí, qual é o mais próximo de Franca? São José do Rio Preto. Vai entrar São José do Rio Preto lá, 223 é a distância, né? DIJ, ó, a distância de Franca para Rio Preto, 223 quilômetros. Atualiza minha rota, entrou Rio Preto lá. Agora uma rota, ó, já está grande, já viajei bastante. Quanto que eu andei aqui no total? Eu já tinha andado, né, até Franca, 543 quilômetros. Andei mais 223, 766. Tem mais gente para visitar? Opa, não tem, já visitei todo mundo. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, né, além de São Carlos. Quando não tiver ninguém para visitar, eu volto para o passo 3? Não, é só se houver nó ainda não visitado. Já visitei todo mundo, volto para o 3? Não, continua o meu algoritmo. O que ele fala? Adiciona um nó 1 à rota, ou seja, volta lá com São Carlos para a rota, adiciona a origem lá e atualiza a distância. Então tá bom. Vou colocar agora ó, São Carlos lá no finalzinho, tá? Então, ou seja, né, fechei o meu ciclo. Eu estava lá né, no nó 1, que era São Carlos, fui para Limeira, depois fui para Poços de Caldas, fui para Ribeirão Preto, fui para Franca, fui para São José do Rio Preto, voltei aqui para São Carlos, tá? Fechou o ciclo bonitinho. Ó, estou fazendo, né, só uma representação, tá? Não tem nada a ver com a posição geográfica das cidades, tá? E nem precisa. Num grafo, a gente não precisa fazer isso. Basta que as arestas, né, realmente nos ajudem a representar o que importa aqui, que é o quê? A distância. Essa é uma solução factível para o meu problema? Sim. Ó, você visitou todo mundo uma única vez, você saiu de São Carlos e voltou para São Carlos. Só isso que ele pediu, visitar todo mundo exatamente uma vez e sair de São Carlos e voltar para São Carlos. E qual foi o valor que eu consegui? 972 aqui para minha distância. Então, a minha função objetiva era minimizar a distância. Eu consegui uma distância aqui de 972 quilômetros no total. É o mínimo? É a menor possível? Não sei. Não tenho como te garantir isso com uma heurística. O que eu posso dizer, olha, no meu melhor esforço aqui, usando a regra que eu achei que era né, a mais intuitiva e a que funcionaria melhor, eu consegui essa solução. Foi rápido? Foi. Se você vai ver, programa isso aí, você vai ver que resolve instantâneo. Tá? Até para um problema maior, pega aí, né, 1000 cidades, você aperta o botão, vrum, vai resolver rapidinho. A solução que você vai conseguir é factível e foi rápida. É isso que você quer com uma heurística. Nesse caso, a gente conseguiu uma solução com valor 972 quilômetros. É esse o valor total. Só para responder a pergunta, ela é ótima? Eu sei que não. Tá? Por que eu sei que não? Porque eu resolvi já por um modelo matemático lá que me deu a solução 964,6 aqui quilômetros. Usando um outro método, eu garanto né, a otimalidade. Eu sei que a solução ótima né, tem valor 964,6. Só para a gente ter uma ideia, tá? Então, ó, a heurística aqui, né, conseguiu uma solução factível, mas que ainda está um pouco longe aí da ótima, tá? São só 6 cidades. Imagina se eu tenho 60, 600, 6.000. Aí a diferença pode ser significativa. A empresa, né, ou o vendedor aqui pode estar perdendo uma grana preta, porque o combustível não está nem um pouco barato, né?